E toda a minha vida foi voltada para o esporte e sempre naquela rotina. Claro que eu não tinha, eu era maromba. Eu não tinha, eu não treinava para ter o padrão de uma woman's physique, nem existia, né? De uma bodybuilder. Não, eu tinha a dieta e tinha treino pesado, né? E a rotina e tal. Eu nunca comi um hambúrguer, velho. Nunca comi Que batata isso, cara? frita. Juro por Deus. Não, desde aquela lá de trás, você Não, nunca. nunca. Minha mãe, eu nasci numa época, a minha mãe criou a gente para ser atleta. São 4 filhos, 3 atletas. A minha mãe criou a gente assim. Nunca toma refrigerante, nunca come açúcar, essas coisas. Bem, aí quando chegou em 2012, eu já tinha 42 anos. Eles criaram a categoria Women's Physique. E aí eu falei, cara, essa categoria tem mais a ver comigo, porque para ser bodybuilder eu ia ter que harmonizar muita coisa. E aí eu falei, cara, essa categoria tem mais a ver comigo. E eu falei, e aí as pessoas já me cobravam. Tu é bodybuilder, tu é fisiculturista, pô, tem que subir no palco. Aí eu falei, cara, todo mundo onde eu ia perguntar, você é fisiculturista? Eu falei, gente, eu acho que tá na hora que eu falo. Você não tem que treinar para subir no palco, o palco te chama. Eu treinava pra vida e fazia dieta pra vida. O palco me chamou. Então, em 2012, eu estreiei na Woman's Physique, junto com a Woman's Physique. E no primeiro ano eu falei, cara, eu não vou usar nada de hormônio, porque eu tinha meus pré-conceitos também, sabe, em relação a isso, que foram sendo quebrados, né? E aí eu falei, vou subir. Bem, o que aconteceu? Para eu chegar naquele nível de pele colada no músculo, era tipo a dieta da Somália, velho. É tipo assim, uma fome dos infernos, porque eu não tinha hormônio. Claro que deu errado no final, eu fiquei muito flat. Então, por exemplo, sobrou muita pele, tipo no glúteo, balançava assim a pele, porque eu fiquei vazia, eu não tinha glicogênio, eu não tinha água, né, que o carboidrato levava água. O meu sarcoplasma ficou vazio, é isso. O sarcoplasma murchou e ficou só as miofibrilas lá. Tu se ligou? Então eu fiquei muito flat. E aí eu falei, cara, não vai dar pra ser assim. Eu vou ter que mudar os meus conceitos. E aí eu sempre estudei muito sobre hormônio, muito, muito. E aí eu falei, vamos ver o que vai dar menos merda, né? Então eu fui vendo e aí eu comecei a usar na finalização, nas 12 semanas finais, eu comecei a usar o propionato de drostanolona, que é o Masteron, né? Que é um derivado, ele é um hormônio da família derivado dos derivados DHT, que seriam menos problemáticos para as mulheres. Detalhe, mesmo menos problemáticos, tem os inconvenientes. E aí eu comecei a usava 2 ml na semana, que dá 200 miligramas, e foi dando certo, porque aquilo ali já era o suficiente para segurar a minha densidade muscular naquela dieta. E a Claro, dieta não precisou ficar tão restrita em não, carbo. ficou, Mas não zero carbo o tempo todo. ficou, Ficou ainda, ficou mas ainda. segurou mais. Ficou, mas o Masteron segurou. Ficou porque, cara, eu não usava outras coisas, né? Se eu usasse outros hormônios, talvez ela não ficasse tão restritiva. Então sempre foi muito duro pra mim, assim. E outra, eu não era aquela louca que fazia 2 cardio, 3 cardio, eu fazia 1 cardio de 1 hora. Então eu realmente precisava comer menos. Deu super certo, só que assim, mesmo só usando o Masteron e usando doses baixas, porque isso para uma atleta é uma dose bem baixa, 200 miligramas semana, eu tenho até hoje a virilização que veio de lá. Porque assim, a virilização que acontece com a mulher, porque todo hormônio é derivado direto ou uma modificação da testosterona. Então, hormônio masculino. Além dos colaterais que a mulher vai ter igual ao homem, ela vai ter algumas coisas que o homem não tem, por ser um hormônio tipicamente masculino, que é a virilização, que é o quê? A testosterona é o que dá ao homem as características masculinas. Pelo, voz, o pênis, essas coisas todas. Então, quando a mulher começa a fazer uso do hormônio, né, mesmo não sendo a testosterona em si, ela vai trazer um nível de virilização. Vai ter um nível lá, dependendo do hormônio, baixo, um nível alto, mas... Desses testo seria que Não, tem testo mulher tem que ficar longe. É doideira, né? É doideira. É louca, não pode. Então, assim, o Masteron, que é um dos menos ruins, eu tenho barba, velho.
Eu não tenho vergonha de falar. Eu já não uso hormônio desde 2020. Eu trouxe meus exames até pra você ver. Inclusive, eu tô na menopausa. Então, assim, as pessoas falam, essa mulher aí tem muita testosterona. Então, assim, por quê? Vou explicar. Tem fogacho já, olha? Não sinto nada. Não sente nada. Tem um libido normal. Eu acho que, então, isso que eu ia falar. Eu acho que a relação do treino e da dieta tem muito a ver com a qualidade da mulher quando chega na menopausa, velho. Porque assim, eu não tenho nada, eu nem sabia que eu tava. Eu fui fazer o exame de rotina, eu falei, gente, eu tô na menopausa, olha que louco. E nego achando que eu como testosterona, né? Então, por exemplo, a virilização... tem uma galera que acha que, irmão, é ciclo infinito. Então, ciclo infinito. Então, por exemplo, o que o Masteron deixou... eu sempre tive a voz rouca, eu fiquei mais rouca, acentuou, porque tem uma hipertrofia das cordas vocais. Não tem... Eu até gosto, porque eu acho gostosa a voz. Eu acho que dá tesão essa voz assim, ó. E aí, gostosa. Vai rolar. Então, assim. Mas, barba, juro pra você, cara, é surreal a quantidade de pelo de barba. É tipo assim, eu já fiz laser, não adianta. O laser diminui, daqui a pouco cresce tudo de novo. Então é Gillette, velho. Eu faço barba. De igual homem. Pelo corpo. Eu tenho pelo nas costas. Não é pelo grosso, é uma penugem, mas nas costas, abdômen, eu depilo uma vez por mês com cera, o corpo inteiro. É uma dor dos infernos. Então, assim, isso foi uma coisa que eu vou ter pra sempre. Que o Masteron deixou. E eu usei pouca coisa. Você imagina as mulheres que nem são atletas estão usando Durateston. Cara, é muita loucura isso. Você entendeu? Então, assim, quando eu falo que mulher que não é atleta não tem que usar hormônio, é porque eu sei exatamente o preço que se paga por isso. Então, assim... Mas tem uma coisa também, né, Lê? Porque, assim, essa coisa do efeito colateral aí, principalmente virilizante, é muito doido porque varia absurdamente de pessoa para pessoa, né? A virilização é mais ou menos a mesma coisa. Mas assim, eu vejo, por exemplo, mulheres usando oxandrolona e tudo mais. A oxandrolona é muito... muito fraquinha, né? A oxandrolona é dos hormônios o menos anabólico e, consequentemente, o menos androgênico. A androgenicidade é esse efeito masculinizante, né? O que acontece? A oxi, ela é muito pouco. Só que o problema é que as mulheres usam oxi. Aí virilizou um pouquinho. Aí usa... Ano que vem, virilizou mais um pouquinho. É cumulativa a virilização. A virilização não retorna, não regride. Então vai chegar uma hora que vai estar ruim, entende? Vai dar merda. E assim, você estava falando do meu LH e meu FSH, né? Explicar assim pra galera. Porque todo mundo que cicla, homem ou mulher, a supressão do eixo é justamente... A supressão do LH e do FSH. Porque assim, funciona assim, o teu hipotálamo, ele libera um hormônio chamado GNRH. Na hipófise vai estimular as gonadotrofinas, que é o LH hormônio luteizante e o FSH folículo estimulante. No homem, o LH lá no testículo, que é a gônada, que é a glândula sexual, vai estimular a testosterona. O FSH é o espermatozoide. Na mulher, o FSH vai estimular no ovário, que é a gônada, a produção de estradiol, que é o principal hormônio feminino, e o LH vai fazer a maturação do óvulo. Então, assim, quando você pega mulher, já vi mulher famosa, musa, já vi musa botando assim, olha, minha testosterona tá tanto, porque eu uso oxandrolona, porque eu uso... Se você usar derivado de DHT, se a mulher usar... Quais são os hormônios da família derivados de DHT? Oxandrolona, estano, hemogenin, proviron, masteron e provirimabolan. Se a mulher usa esses hormônios, a testosterona dela não sobe. A não ser que seja o underground falso, né? Que tem outra coisa. É doideira, né? Pra caralho usar underground, não. Não, a geral usa, porque isso aí só tem underground. Não, mas Masteron só tem underground. A Primobolan só tem underground. Então, assim, não vai subir a testosterona, mas o FSH e o LH vão estar suprimidos, porque existe uma coisa chamada feedback negativo. Quando você joga qualquer hormônio para o seu corpo, independente de qual seja, qualquer hormônio androgênico, existe esse feedback negativo. O teu hipotálamo entende, porra, tá entrando 0,800. Não preciso estimular LH-FSH, por isso que suprime. Só que isso acontece a médio prazo. Então, esses dias, por exemplo, o cara outro dia perguntou para mim, eu vou tomar estano para secar. Se o pau só tiver a função de mijar, vai dar certo, porque só vai ficar com essa função o pau, né? Mijar. Não vai ter outra função, porque o estano, ele é da família de derivados de DHT. Então,
o cara vai usar, vai ter o feedback negativo, vai parar de produzir a testo e não vai ter testo de lugar nenhum. É por isso que o homem, quando cicla, ele tem que ter sempre a testosterona como droga base, porque o eixo dele vai suprimir e ele vai ficar batendo 6,5, velho. Não vai dar certo, tu entendeu? E outra, esse mito de que hormônio seca. Cara, os hormônios, alguns hormônios aumentam a lipólise. Isso não quer dizer que você vai secar, mano. Não quer dizer que você seca porque aumentou a lipólise. Não é isso. Se fosse assim, não tinha gordo no mundo. Todo mundo usava estano e tava seco. Sabe? As pessoas não param para raciocinar isso. E outra, o estano é um dos piores hormônios da vida. Por quê? Ele é o que mais altera o perfil lipídico. Ele pode mexer em hormônio tireoidiano. Ele é o que mais... Ele causa um ressecamento das articulações que normalmente gera lesões gravíssimas, principalmente na coluna, em ombro, em joelho. E outra, ele é tão sensível, a substância é tão sensível que ela é muito sensível à bactéria, à contaminação. Então, quando o cara faz uso, eu já vi cara tendo abscesso de tirar 3 litros de pus do glúteo, velho. Não, calma aí, Ale. Juro por Deus. 3 litros é muita coisa, bicho. Juro por Deus. Na bunda do cara ficou só ficou um buraco. Sim. Depois ficou um buraco. E assim, eu já vi casos bem bizarros. Então, assim, as pessoas, elas fazem... Vou contar uma história que aconteceu essa semana. Eu gosto das histórias porque elas estão... Cara, ele é muita história. Não, é muita história porque é muita vida, cara. É mais de meio século de vida. É muita vida. Olha só o que aconteceu. Eu respondo todo mundo no direct. Todo mundo. Eu respondo por áudio para as pessoas verem que sou eu. Cara, já respondi 1000 mensagens. É bem bizarro. E aí ontem entrou um menino e ele falou assim pra mim. Peraí, beber uma água porque é foda. Ele falou assim pra mim. Alê, tô usando o Durateston de 10 em 10 dias. Tô fazendo merda? Não tem nem como eu saber, né, isso, né? Aí eu falei pra ele, qual a sua idade? Perguntinha de prova, né? Mano, 21. Cara, eu até, na hora, eu falei, cara, não é possível isso. Aí por quê? O cara acha... Vamos supor, um garoto de 21 anos, você produz ao longo da tua vida de 300 a 1000 nanogramas de testosterona. Beleza. Um cara de 21 anos deve estar batendo 800 de testosterona por aí. Ele acha que se ele jogar Durateston, ele vai aumentar, ele vai acumular, ele vai ter aquela dele e vai acumular. Um garoto que joga uma Durateston a cada 10 dias, que é um protocolo de TRT, de terapia de reposição de testosterona, para um cara que já está com hipogonadismo, né? Um cara que já está mais velho, normalmente depois dos 40, ele a médio prazo vai ter a supressão do eixo dele e ele vai continuar tendo 800, só que de uma testosterona que dá colateral nele. Ele trocou o diamante pela merda, foi isso que eu falei para ele. Você trocou o diamante, que era a tua testosterona endógena, pela merda, que é a testosterona sintética, que vai te dar um monte de colateral. Primeira coisa que acontece... Porque outro dia o cara tá falando um negócio de coração, né? A pessoa fala, hormônio não mata. Mata sim, só que mata a longo prazo. O hormônio não mata na hora. Ele mata a longo prazo. Por quê? Dá muito mais problema no coração, artéria e veia do que fígado, né? Não, fígado não dá. O fígado se regenera até com 20%. Não é fígado, é coração. E aí o que acontece? A tua testosterona é produzida a partir de uma molécula de colesterol. Você não produz mais, tá sobrando colesterol. O que acontece com esse colesterol? Começa a colar nos vasos, na parede, os ateromas. Os vasos perdem elasticidade. Então, o sangue passa com uma pressão fodida ali. Já chega com mais pressão ao coração. O coração, o hormônio, ele aumenta a produção de colágeno na parede interna do ventrículo esquerdo. Ela vai ficando espessa. O ventrículo esquerdo vai o quê? Bombeia sangue para o corpo inteiro. A contratilidade do coração fica comprometida. Pensa... E o poder de torção também, né? Porque o coração ele se contrai assim, né? E não consegue. Você perde esse poder de torção. Perde isso. Então você vê, chegou o sangue com mais pressão, o coração não tá funcionando direito. Mano, você vira uma bomba relógio. Aí tu pega esses moleques que, além de tudo, fazem esse cacete de dia do lixo, que eu tenho ódio no coração dessa merda de dia de lixo. Aí o moleque não é atleta, quer fazer book cut, não é atleta. Já dou vários esporros. Book cut o caralho, você não é atleta. Aí começa a comer um monte de carboidrato simples, né? Vai comer pizza, vai comer não sei o que, os caralho.
triglicerídeo vai pra estratosfera. Então o cara virou uma bomba relógio. O cara tá... sangue chega com pressão no coração. O coração não funciona direito. E o triglicerídeo na estratosfera. Vai morrer, brother. Vai ter infarto do miocárdio. E isso não é brincadeira, porque esses dias lá na academia, eu conheço 2 atletas, os 2 conhecidos, assim, um tá na faixa de 48 anos e o outro tá com 50. Os 2 infartaram e estão com stents. Estão vivos, porque tem essa idade. Se tivesse mais novo, tava morto. Porque aí o infarto seria fulminante, provavelmente, né? Quanto mais jovem. Porque já tá entupido lá. Tudo entupido. Mas os 2 infartaram. Os 2 infartaram. E aí, esse garoto, eu falei pra ele, pensa só numa coisa, você tem 21 anos. A longo prazo, quando começa a dar merda na vida desses caras aí? Você vê um monte de pró morrendo e tal. Quando começa a dar? Quando o cara já faz uso há 15 anos, mais ou menos, do hormônio. Vamos botar assim. Ele tem 21. Daqui a 15 anos ele vai ter 36. Não tá nem na hora dele fazer TRT. Ou seja, ele já queimou o cartucho. Eu falei, velho, você queimou a pista. Você, ao invés de correr a pista, você queimou a largada. Então, quando você, de repente, precisar do hormônio para melhorar a tua qualidade de vida, que é numa terapia de reposição de testosterona, você não vai mais poder usar. Então, cara, aí ele falou assim, pô, Ale, obrigado pela... realmente eu fiz isso por ignorância, por falta de conhecimento. É aí que eu vou chegar no ponto. A internet, ela ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ela é uma merda. Porque ela dá acesso e às vezes dá informação errada para as pessoas. E o cara às vezes entende errado também, tem esse detalhe. Porque a gente, por exemplo, eu fiz um vídeo lá, aquele do Dry Scoop que viralizou, que a gente fala... Olha, não jogue a porra do pré-treino direto, quer dizer, direto na boca, quer dizer, sem água. Não tá falando, não jogue na boca e depois joga, quer dizer, direto, sem água. Ah, mas aí ninguém faz assim. Cara, viralizou por causa dessa porra. Sim. Porque as pessoas não entendem, cara. Tu dá uma informação e aí foram botar a culpa numa porrada de amigo meu. Depois, porque o fulano de tal faz assim e que não sei o que lá. Por quê? E o cara não faz desse jeito. Sim. Sacou? Sim. Foram botando a conta de outra pessoa. Então, Eu vi o fulano de tal faz, vou fazer também. As pessoas são burras, né? As pessoas têm uma dificuldade de interpretação de texto, têm uma dificuldade de interpretação de tudo, porque isso acontece muito. Eu já fiz também um vídeo que eu tava explicando que as pessoas não... essa foi foda, cara. Gerou uma confusão esse vídeo. Eu fiz um vídeo explicando o seguinte, os hormônios têm sinergia. Então, assim, para homens, né? O homem vai usar sempre a testosterona como uma substância base. E aí ele precisa combinar hormônios de famílias diferentes ou classes diferentes. Ou seja, se for da mesma família, tem que ser de classe diferente. Tem o ou, ninguém sabe o que o ou significa, né? Aí o cara falou, não, mas aí não vai sobrar nada. Não, velho, porra. Você sabe o que significa ou? É uma coisa ou outra. Então as pessoas não têm... as pessoas são burras mesmo. São burras. E aí elas pegam a informação que elas entenderam do jeito delas e elas começam a reproduzir aquilo. E aí ele falou pra mim, Ale, obrigada, não sei o que. Eu falei, então, velho, o que eu vou te falar é o seguinte, para de usar o hormônio. Mesmo que você não faça TPC, que é terapia pós-ciclo, vai voltar ao normal, porque você é muito novo. Nem precisa, mas se você quiser, eu até te ajudo aqui. Aí eu falei pra ele fazer algumas coisas pra voltar mais rápido. E para com essa porra. Vai treinar e comer, desgraçado. Porra, para com isso. Para de querer o atalho. Não existe o atalho. O que eu mais escuto é isso. Ale, comecei a treinar, quero subir ano que vem. Subir pra onde, desgraçado? Pro céu, desgraçado. Vai subir pra onde? O cara começa a treinar hoje, ele quer ano que vem competir. Cara, um shape se constrói em 10 anos, cara. E comendo direito, treinando direito, dormindo direito. Não, aí quando eu falo assim, no outro podcast, que eu sempre falo isso, no outro podcast que eu fiz, eu falei assim, eu falo isso no Instagram também, o hormônio é a cerejinha do bolo. Aí o nego falou, nossa, ela comeu a cereja toda. Mano, só tem idiota. Cara, a construção, ela tem que ser, você tem que construir a base, então você tem que construir a massa do bolo, o recheio do bolo, a cobertura do bolo. Se o cara fizer tudo certo, para um cara que é recreativo, de repente ele vai estar tão satisfeito com o resultado que ele não vai precisar nem do hormônio, nem da cereja. Olha, mas quando você fala assim também, né? Por exemplo, você vai falar assim, eu falo na consulta, né? A gente fala assim,
Porque, cara, olha só, final de semana tu vai ter que controlar pra caraca. Porque, porra, se tu, porra, tu ficar chapando toda semana, 1, 2 vezes na semana, não tô falando de tomar uma cerveja ou 2, não, tô falando de chapar. Sim. Você não vai ter resultado. Faz essa porra, que eu também tenho uma raiva do cacete, negócio de dia do lixo. Tu não vai conseguir. Sim. E tu, porra, tu vai anular 1, 2 semanas da dieta. Refeição livre. Cara, não existe essa porra de refeição livre. Você fazer, de repente, porra, você quer não é atleta e vamos lá, um recreativo, né? Sim. Um maromba recreativo. Você sair um pouquinho da dieta... Comer um pouquinho mais. Comer um hambúrguerzinho ali, porra, comer 1, 2 fatias de pizza, na semana, não vai atrapalhar. Agora, rodízio, meu irmão, vai foder a porra toda. Claro. E aí, o que acontece? Você fala pra essa porra pro cara, o cara, mas tem que fazer isso? Eu falo, Não, aí sabe o que eu falo? Então, sabe o que eu falo? Não, tem que fazer, não tem. Você pode fazer o que você quiser. Agora, se você quer o resultado, você tem que abrir mão de coisas. Porra, não tem como você ter o resultado sem abrir mão, porque se você continuar fazendo tudo que você tá fazendo, você vai continuar essa merda. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E se você não quiser perder nenhum conteúdo, faça sua inscrição e ative as notificações.